vidas a Jesus, o que você tem que ter de base é a palavra, já começa por aí. A palavra que não é proveniente segundo o nosso pensamento, as nossas intenções, segundo o nosso conhecer terreno, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o primeiro ponto é você ter a palavra. Você ter a palavra, você já tem um alicerce. E aquilo que o Espírito Santo começar a dizer vai ser a construção dessa casa, dessa vida, dessa pessoa que vai ser alicerçada, transformada pela palavra de Deus. Então vamos lá, evangelista, como é que eu ganho almas a Jesus? Como é que eu chego? Como é que eu falo? Bom, vizinho, beleza? Como é que eu posso fazer para ganhar uma pessoa que vive nesse mundo, velho sem porteira? O que eu faço? Primeiro ponto, você não vai chegar na pessoa mostrando para ela os defeitos dela. Você não vai mostrar para ela o erro dela. Você vai mostrar aquele que pode perdoar os pecados dela. Aquele que pode purificar ele ou ela, limpando, trazendo ao entendimento, ao conhecimento da verdade e à ausência do pecado. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos vivificar, purificar e nos tirar desse lamaçal do pecado. Então, quando você for ganhar uma pessoa para Jesus, se você for chegar para evangelizar, vamos lá, você vai chegar para evangelizar um bêbado, você não vai chegando para ele, você vai para o inferno, seu cachaceiro, você vai para o inferno, prostituta, porque o bandido vai para o inferno porque ele está fazendo isso ou aquilo. Você não vai ganhar almas assim. Você não vai chegar a ganhar almas assim, mostrando o erro dela. Então, primeiro, de antemão, você apresenta a Cristo por meio da palavra. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então, o que vai libertar o homem ou a mulher de certas práticas é a palavra de Deus. Verso 36 de João 8. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que vai libertar tanto o homem quanto a mulher da escravidão que estão vivendo nesse mundo é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é você ter a palavra, porque ela é o alicerce que sustenta a pessoa. Ela é o alicerce que sustenta a casa. Então, não tem como você chegar, o traficante, falar, você vai para o inferno com essa maconha. Que não sei o quê. Por quê? Porque ele não conhece Jesus. Ele não conhece Jesus Cristo. Ele nem sabe quem é Jesus. Às vezes, conhece por ouvir. Ele conhece por ouvir. Mas eles não tiveram profundidade no evangelho. Eles não tiveram prática, porque a Bíblia diz em Tiago 1,22, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então não tem como, não tem fundamento nós ser liberto sem praticar, sem conhecer. Então, de antemão, não tem como a pessoa ela se arrepender, não tem como a pessoa abandonar a vida de pecado sem antes ela conhecer Jesus, porque o próprio Senhor, através do seu Santo Espírito, levará o homem ao arrependimento. Levará a mulher ao arrependimento. Então, não tem lógica, presta atenção. Você chegar, vamos dizer, numa prostituta, em quem seja, chegar pregando doutrina para ela. Não tem como você enfiar uma doutrina em um cachaceiro, num traficante, numa prostituta, sem eles conhecer, porque hoje a doutrina das pessoas, porque nós seguimos a doutrina, mas as pessoas querem imputar a doutrina de veste nas pessoas sem eles terem o conhecimento de Cristo, sem eles serem transformados. Aí vocês colocam um jugo pesado na pessoa, sem eles conhecer a Cristo. Eles têm que conhecer o fardo leve. Aí depois o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai ensinar eles por meio da palavra, ou até mesmo do pastor, onde eles estão congregando, a se santificar, a se purificar, a se ausentar das coisas do mundo. Você está entendendo? O que me fez estar aqui hoje foi a palavra. Eu conheci a palavra. E a palavra me levou ao arrependimento. Eu não ouvi, põe uma calça comprida, Vitor. Porque eu conheci o evangelho dentro do sistema. E tinha um pastor que estava preso com nós. Ele não chegou lá, Vitor, põe uma calça, põe uma camisa manga longa. Tem que andar de gravata, senão você vai pro inferno. O que adianta eu guardar meu corpo se eu não tiver Cristo selando a minha alma, o teu Espírito selando a minha alma?
Então você pode mudar por fora, você pode até forçar pessoas a mudarem por fora, mas se ela não for transformada por dentro, meu irmão, é em vão. Pode até estar bonito dentro das igrejas, pode até estar bonito na rua, mas está com o pé dentro do inferno, porque não conhecer o Espírito que leva o homem ao arrependimento. Você está entendendo a situação? Então, assim, para você ganhar um cachaceiro, um traficante, uma prostituta, não chega enfiando doutrina na pessoa, apresenta Cristo. Vamos lá agora em partes. Tem pessoas que conhecem o evangelho e estão ausentes dos caminhos. Vamos dizer, um filho pródigo. Aí você já não chega com o mesmo entendimento que você vai chegar para uma pessoa que não conhece o evangelho, porque os que não conhecem, não conhecem. Não adianta você chegar numa pessoa que não conhece o evangelho e ficar enfiando doutrina que ela não sabe de nada, ela tem que conhecer Jesus primeiro. Agora, os que conhecem, aí você chega apresentando a Cristo e já trazendo aquelas correções que o Senhor vai te guiar através do Espírito a instruir eles, a ensinar eles, que é necessário eles se arrepender, porque um dia estiveram na mesa do Pai e agora estão andando aí nos coxos, andando como porco, comendo lavagem. Não. Com quem conhece é diferente. Com quem é novo convertido, com pessoas que estão conhecendo agora o evangelho, não tem como você chegar neles e já descer o bambu neles. Você está entendendo a situação? Então não tem como. Não tem como. Então já vamos começar por aí. Tem os que não conhecem. Por isso que Jesus faz aquela parábola lá da semeadura. Que lança semente cai no asfalto, cai nas escadas, cai no meio dos pedregais. São tipos de pessoas que ali receberam a palavra. Alguns recebem, logo o diabo arrebata, porque não tem coração preparado ainda, não estão ali, às vezes, no impulso, na empolgação, porque vê um hino, vê o outro hino, vê a família hino, quer ir junto, mas nunca foram tocados pela graça, nunca foram tocados pela essa misericórdia de Deus. Tem pessoas que recebem a palavra ali com alegria, mas não tem a mente firmada em saber que vai padecer, que vai sofrer, logo aquela semente ela cresce, mas não tem raiz, ela morre. Então você tem que saber separar os tipos de terra, você tem que saber separar isso no começo do diálogo. Você chega na pessoa e fala: irmão, boa tarde, que a paz esteja contigo, tudo bem? Você conhece o evangelho? Você já ouviu falar de Jesus? Aquele que morreu na cruz, aquele que se entregou por nós. Aí o cara fala: não, eu já fui dos caminhos do Senhor, eu tô ausente. Aí você vai no passo a passo, vai ouvindo o que a pessoa vai dizer acerca da vida dela, o que acarretou, primeiro ouça a história. Não chega metendo o dedo na ferida sem antes saber, porque muitas das vezes se decepcionou e não foi ensinado que um dia eles poderiam ser decepcionados pelos irmãos que vão estar ao seu lado. Porque vai haver decepções, desapontamentos, só que nós não podemos olhar para isso. Você não pode olhar para isso. Então tem pessoas que saíram por desapontamento sem saber, sem ser preparado por pastores que um dia vão ser decepcionados. Então é assim que funciona. Saiba entender a história, porque ninguém sai dos caminhos do Senhor, ninguém se ausenta dos caminhos do Senhor à toa, por acaso. Você está entendendo? Ninguém sai dos caminhos do Senhor por acaso. Então, assim, muitas das coisas acarretam a pessoa a sair dos caminhos do Senhor. Então, primeiro passo, saiba entender as pessoas que você está pregando o evangelho. Porque quando eu chego nas pessoas, eu falo assim: e aí, irmão, tudo bom? Você conhece o evangelho? Tal, de Jesus? É pessoal, eu conheço, assim, só de ouvir falar, eu nunca pratiquei. Aí a gente vai ensinando Jesus, o plano, qual que era o propósito. Você não chega na pessoa aí, irmão, coloca uma calça, ó, mulher, tira esse short, não sei o que, bababá, e vai daqui, vai dali. Não é assim que nós ganhamos pessoas para Cristo. Não é assim. Isso não dá resultado, isso gera religiosidade. E os religiosos são os que mataram a Cristo. Aí a gente bate nas pessoas que tem que falar doutrina, tem que pôr a doutrina. Porque se não põe a doutrina, a pessoa não é salva. Aí eu te pergunto: quem morreu na cruz foi uma saia? Quem morreu na cruz foi uma gravata e um paletó? Será que quem morreu na cruz foi essa santidade exterior? Não, foi Jesus, meu irmão, o Salvador. O que levou as pessoas ao arrependimento. Jesus não pregou saia, Jesus não pregou esmalte. Eu não estou dizendo que não devemos pregar isso. Só que colocando em primeiro lugar Cristo.
Porque essas coisas não salvam, não salva a pessoa. Só se você aceitar Cristo na tua vida, Jesus vai te salvar. É Jesus que salva e liberta. Você está entendendo a situação? Quem está entendendo aí? Calma aí que estou respondendo aqui um irmão aqui. Então, assim, o que acontece? Nós devemos entender que o principal em toda a nossa caminhada cristã é apresentar Cristo como único e suficiente Salvador. Nós não podemos ser religiosos. E não tem como, e principalmente os que conhecem o Evangelho e por alguma forma escolheu viver o mundo, você não vai chegar nele e vai apontar o dedo para ele sem saber que tem 3 dedos apontados para ele. Então você tem que saber entender que não é chegar acusando, mas ter sabedoria nas palavras para poder ganhar as pessoas. Nós não ganha essas almas aí fora apontando o erro delas. E outra, todos somos sujeitos a errar. Todos somos sujeitos a cair. Só que nós não podemos andar com safadeza. Aí é outro ponto. Não tem como nós andar com safadeza, mas não tem como você ganhar uma alma acusando o erro dela. Para com isso. Você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Somos falhos, pecadores. Mas através da graça, que é o favor imerecido, sendo transformado no novo entendimento através de Cristo pelo seu Espírito Santo, nos leva à verdade. Nos leva ao arrependimento. Quem que leva o homem ao arrependimento? Será que é o evangelista? Será que é o pastor, o diácono, o presbítero, quem seja? Não. Não é o CNPJ, não é a placa, não é a camisa, não é a roupa que leva você ao arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que traz no homem o caráter, faz ele reconhecer a vida que ele está vivendo, a forma que ele está vivendo. Então analisa os campos. Analisa a parábola do semeador que saiu a semear. Tem muitas terras, mas temos que saber entender qual terra que nós está semeando. Você vai chegar e joga a semente na pessoa, mas até para você lançar essa semente, para ela produzir, você tem que ter paciência, você tem que chegar lá, cavar, colocar a semente, adubar, jogar água, esperar o crescimento, que não vem do homem, vem de Deus. E se não germinar, você vai lá, começa a mexer e assim vai. Temos que ter paciência, sabedoria. Não tem como você chegar numa pessoa e imputar doutrina nela se ela nem conhece o evangelho. Se não foram transformados pela palavra, me perdoe. Não tem como você chegar numa pessoa, ganhar um traficante, falar, ei, traficante, você vai pro inferno porque você tá com um fuzil. Ah, você vai pro inferno porque você faz isso e não agrada a Deus. Tá bom, e daí que não agrada a Deus? Ele conhece Jesus? Será que ele conhece Jesus? É isso que nós temos que entender. Porque a gente acaba entrando no evangelho e se tornando muito religioso. A gente chega como uma mulher adúltera e sai como aqueles fariseus, se levanta como os fariseus. Chegamos clamando por misericórdia, igual todos chegou, eu cheguei, e daqui a pouco nós tá igual o fariseu, metendo o pé nos outros, tacando pedra. A gente não sabe reconhecer que o ser humano, ele é sujeito a cair, sujeito a fracassar. A gente não consegue ter essa percepção, por quê? Porque a gente acha, porque a gente está em Cristo, a gente nunca vai cair, nunca vai passar por uma frustração, por algum problema, por alguma situação, e nós somos sujeitos a passar. Às vezes você fala, irmão, nunca pequei, que não sei o quê, você pecou na mente. Você está entendendo? Você pecou na mente. E isso te fez diferente dos que estão errados aí fora? Não, você pecou do mesmo jeito. Então nós devemos saber que somos sujeitos a falhar e que nós não ganharemos pessoas apontando os erros dela. Agora, só porque eu tenho um irmão em Cristo, por exemplo, o cara errou, eu vou me ausentar dele? Eu vou virar as costas para ele? Eu vou abandonar ele agora? O momento que a pessoa está mais precisando não é quando ela está decolando, voando, é quando ela cai, é quando ela erra. Ali a gente vê quem é irmão de verdade, ali a gente vê quem está com nós de verdade. Você tá entendendo? É igual o Jó, os amigos dele só veio quando ele estava caído, né? Porque quando ele estava de pé, adorando a Deus, glorificando firme e forte na rocha, ninguém deles apareceram. Mas foi saber que ele estava lá cheio de lepra, tá em pecado, tá errado, só veio para ver a queda. Tem muitos que é assim.
E nós não podemos ser desse tipo, irmão. Porque no momento que a pessoa está caída, está aflita, é aí que a gente vê quem é de Deus e quem não é. No momento que ela está precisando de uma mão estendida, é ali que a gente vê quem é quem. Você está entendendo? É ali que a gente vê quem é quem, meu irmão. Então o evangelho não é em quem é perfeito, o evangelho é na misericórdia. É mesmo fazendo tudo, saber que nós, sem a misericórdia de Deus, não podemos nada. Você pode ver aquelas duas mensagens que o Senhor trouxe acerca do publicano e do pecador, que sobem ao templo a orar. O fariseu fala, olha, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo, eu não minto, não sou igual esse pecador e tal, e vai daqui, vai dali. Ele se gloriava, e perante o texto ele estava certo, porque ele fazia o certo. Só que o problema dele é que ele se achava perfeito, se achava melhor. E quem foi ter o agrado aos olhos de Deus foi aquele pecador que chegou, reconheceu que era pecador e falho. O que falta para nós hoje é humildade em reconhecer que somos pecador, que nós não é perfeito, que não é porque estão atrás de uma camisa como essa, de uma calça social, que somos melhor do que quem está sem roupa, porque tem muitas pessoas que estão aí fora nesse mundo velho sem porteira, que tem mais amor do que muitos crentes, que chega e acusa, que chega a ponta e não tem visão. Eu tô falando de coração, eu aprendi isso com o tempo. Não tem como a gente chegar numa pessoa e descer o bambu nela. Se ela não conhecer o amor, a partir do momento que ela conhece o amor do evangelho, ela vai conhecer a justiça da palavra, aí vai vir a santidade do espírito, da alma e do corpo. A transformação não ocorre de fora para dentro, ocorre de dentro para fora. Então, quando você for chegar numa pessoa para ganhar ela, procura entender a história, procura saber a causa que ela chegou ali, procura saber se ela conhece o evangelho. Glória a Deus. Procura saber. Não chega jogando palavra no vento, descendo o bambu, porque às vezes a pessoa, ela tá nesse mundo por algum problema que ocorreu no seu relacionamento, por algum problema que ocorreu dentro do ministério, ninguém sabe por que eles estão lá. A gente chega e sorta a linha no cara, mas não sabemos o porquê. E ele também não foi ensinado, como eu já disse outrora, não foi ensinado que poderia ter decepções, que o evangelho é uma estrada onde muitas das vezes você vai andar sozinho, e tem muitas pessoas que não compreendem isso. E o evangelho é assim. Os profetas andavam sozinhos, os apóstolos também passavam momentos difíceis. Apóstolo Paulo sofreu cativo, ficou preso no cativeiro, na cadeia, sofreu um naufrágio, passou frio, passou fome, mas em tudo ele se contentava sabendo que o Senhor era tudo e o essencial para a vida dele. Então, assim, tem pessoas, irmão, que não tem uma mente preparada para isso, uma mente fértil em receber uma palavra como essa. Então, você quer ganhar vidas a Jesus, quer ganhar almas para Jesus? Não seja fariseu. Mostra o amor, mostra a justiça e mostra a santidade de Deus. Não chega pregando doutrina, que o principal não é doutrina. A doutrina real, que é existente e verdadeira, que nós conhecemos, é a palavra. Os ensinamentos é uma doutrina. Aquilo que Cristo trouxe de ensinamento é uma doutrina. Não é roupa, ele não ensinou roupa. Não ensinou maquiagem, não ensinou esmalte. Ele ensinou a palavra que leva o homem ao arrependimento. Você está entendendo? É a palavra que leva o homem ao arrependimento. Então, não tem como eles virem ao conhecimento sem antes apresentar a Cristo, sem antes apresentar o que pode transformar e limpar eles. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não tem ninguém perfeito. Então não é porque eu te prego que eu sou um perfeito. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar a obra na minha vida e na tua vida. Os imperfeitos vão ser aperfeiçoados através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quer ganhar almas? Não aponte, não julgue, conheça a história, ensina, explica a palavra, não chega com doutrina, com isso, com aquilo. Ganha uma alma sim. Ganha uma, é tempo, é dolorido, dói. É igual Paulo falava, é dores de parto. Quer ganhar? Tenha paciência, sente, converse, insiste. Você vai ter desapontamento, muitas das vezes, que nem eu. Quantas pessoas que eu luto para trazer para o evangelho, pessoas que viviam na mesma vida velha comigo aí fora. Eu falo, 7 horas eu tô aí, eu vou vir, então, beleza, é nóis e tal. Chega lá, o cara saiu, tá em um rolê, alguém chamou, foi pra balada. Então não tem como a gente, o cara não quer, o cara quer, a gente tem que ir insistindo. Deus vai preparar as oportunidades, você vai chegar, vai explicar, vai abrir a mente da pessoa. E quem vai fazer se arrepender é o Espírito Santo. Tá bom? Você não é o Espírito Santo e muito menos eu. Então nós não podemos forçar a porta. Nós lança a semente. Se o coração for fértil,
Vai cair a semente. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu não sei. Eu não posso te falar quem é escolhido. Mas eu sei dessa. Muitos são chamados. Ou poucos escolhidos são os que ouvem a palavra. Amém? Então Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. 20 minutos, eu acredito que através desse pouco ensinamento da palavra aí, eu creio que o Espírito Santo vai falar até melhor aos corações dos irmãos. Mas, primeiro, conheça a história, chega na pessoa, procure entender se eles conhecem o evangelho, não chega carcando, jogando doutrina, colocando esses fardos pesados de não pode isso, não pode aquilo, para com isso, porque ele muda por fora, ele muda porque você manda. Mas ele não foi mudado pelo Espírito Santo. Porque depois, quando você vira as costas, ele tá bebendo, tá fumando, tá traficando, tá roubando, se prostituindo, vendendo o corpo. Porque ele foi mudado pela nossa fala, não pela vontade do Espírito Santo. Que ele que leva ao arrependimento. Amém? Deus abençoe.